Neste trabalho, iremos apresentar sobre os elementos e fatores climáticos, dando suas principais características e aprofundando um pouco mais sobre o assunto. Assim como o próprio nome já indica, os elementos climáticos são fenômenos que compõem o clima, que são eles a temperatura, a umidade do ar, pressão atmosférica, radiação solar, vegetação, maritimidade, continentalidade, entre muitos outros. A temperatura é a mensuração do calor na atmosfera, podendo ser medida em graus Celsius ou Fahrenheit e Kelvin. A umidade é a quantidade de água em sua forma gasosa presente na atmosfera. Temos assim a umidade absoluta e a umidade relativa. A umidade absoluta é a quantidade total de água na atmosfera, e a umidade relativa do ar, quantidade de água na atmosfera em relação ao total necessário para haver chuva. Com a urbanização nas grandes cidades, as áreas verdes ficaram mínimas, graças à quantidade de concreto e asfalto das construções, aumentando a retenção do calor. Com isso, também são formadas as ilhas de calor, que ocorrem quando a temperatura em determinadas regiões dos centros urbanos fica muito maior do que a temperatura nas regiões periféricas, alterando o clima da cidade e aumentando a temperatura média anual. A radiação climática pode ser definida como todo o calor recebido pela atmosfera, a maior parte advinda do Sol, mas que também recebe a influência dos seres vivos e dos elementos naturais e artificiais, que refletem o calor já existente. A radiação solar manifesta-se em diferentes tons de intensidade ao longo do planeta, o que contribui para a formação das chamadas zonas térmicas ou climáticas da Terra. As florestas, principalmente as densas, costumam reter muita umidade. Elas possuem também a capacidade de impedir a incidência dos raios solares no solo. Um exemplo perfeito dessa ocorrência é a floresta amazônica. Cidades próximas a ela costumam ser úmidas, pois esta umidade que a vegetação retira do solo é lançada na atmosfera. O clima das regiões próximas ao litoral recebe muita influência dos oceanos. As cidades litorâneas são muito úmidas, com alto índice de chuvas, ou pluviométrico. A umidade vem da evaporação da água dos oceanos, que atinge o continente de forma mais intensa nas áreas litorâneas do que as localizadas no interior. O clima de áreas localizadas distantes do oceano geralmente é mais seco do que das litorâneas. Isso ocorre pois as regiões sofrem pouca ou nenhuma influência das massas de ar úmidas originadas nos oceanos.